E aí, meu amigo, hoje é dia de uma questão comentada, de um assunto importante que é verbo. A banca UFO não é uma questão do vestibular da UFO, não. A UFO tem a sua banca de concurso e ela fez, no ano de 2019, a seguinte questão. Considere o enunciado a seguir recortado do texto apresentado na prova. A Gilles Rimet foi criada em 1928 e o troféu era entregue para a seleção campeã da Copa. A cada 4 anos, a relíquia tinha uma nova casa. Mas o primeiro país que conquistasse o tricampeonato ficaria com o prêmio definitivamente. Pelé, Jairzinho, Tostão, Carlos Alberto Torres e companhia conquistaram o tri em 1970 no México. Sobre as formas verbais destacadas no texto acima, é correto afirmar que, letra A, ficaria, vamos lá no texto, o país que conquistasse o tricampeonato ficaria com o prêmio. Indica a realização de ação no futuro de forma incondicional. Sim ou não? O país que conquistasse o tricampeonato ficaria com o prêmio definitivamente. Você não tem essa questão. Por isso que eu voltei, fiz a leitura do texto para você pensar. Vou ler uma vez mais. Vamos lá na tela. O país que conquistasse o tricampeonato ficaria com o prêmio definitivamente. Ficaria indica a realização de uma ação futura de forma incondicional. B. Tinha e era entregue. Indica um fato não concluído, dando ideia de continuidade. Vamos lá? O troféu era entregue para a seleção. A cada 4 anos, a relíquia tinha uma nova casa. Era entregue para a seleção. E a cada 4 anos, a relíquia tinha uma nova casa. Isso é um fato não concluído, dando ideia de continuidade. C. Conquistaram e conquistasse. Indicam certeza de que a ação foi totalmente concluída no passado. Vamos lá? O país que conquistasse o tricampeonato. E depois, Pelé, Jairzinho, Tostão, Carlos Alberto Torres conquistaram o tri. O país que conquistasse, e eles conquistaram o tri. São certeza de que a ação foi concluída no passado? E a letra D. Foi criada e era entregue. Ações concluídas no passado. A Gilles Rimet foi criada em 1928. É uma ação concluída no passado? O troféu era entregue para a seleção. É uma ação concluída no passado? Sim ou não? Vem cá. Difícil não ter a questão em mão. Quando você compra um curso meu, aí o material vem junto. Mas aqui no YouTube, a gente apresenta a questão para fazer uma revisão. Que depois, se você não conseguiu pensar, faça uma pausa no seu vídeo para você tentar fazer. Mas vamos lá. Quando eu falo, a Gilles Rimet foi criada em 1928. Isso é uma informação. Então, isso é passado? Sim. Só que eu quero colocar para vocês que o passado é uma coisa chamada na gramática de pretérito. Existe algo que se chama pretérito perfeito e uma coisa que se chama pretérito imperfeito. Quando a gente fala do pretérito perfeito, ele exprime um fato concluído. Você fala assim, ué, professor, mas tudo que é pretérito já não passou? E se tudo que passou não foi concluído? É que o pretérito imperfeito, ele exprime o que a gente chama um fato habitual no passado. Não é uma coisa que aconteceu uma vez só. É uma coisa que tinha uma continuidade. Então, esse fato habitual é o que se chama continuidade. Essa questão aí trabalhou
com esse conceito de aspectos verbais. Algumas vezes, para te ajudar, o pretérito perfeito se associa a um passado mais próximo, ontem. E o pretérito imperfeito se associa a um passado mais remoto, antigamente. Ok? Então, o que que acontece? Quando eu falo assim, saí de madrugada para o trabalho. Eu não coloquei o advérbio, mas eu não falo que antigamente eu saí de madrugada. Eu falo que ontem eu saí. Isso é um fato consumado. Esse aqui é o pretérito perfeito. Olha na tela. Quando se fala que a Gilles Rimet, ela foi criada em 1928, esse é um fato consumado. Isso já aconteceu. Então, olha a letra D de dado. Realmente foi criada, indica uma ação concluída no passado. Por exemplo, olha a letra C. Conquistaram. Indica uma ação concluída no passado. Quando fala que o Carlos Alberto Torres, o Tostão, o Pelé e o Jairzinho conquistaram em 1970, isso aconteceu. A Copa já acabou. Agora, quando a gente fala assim, saíam cedo para o trabalho. Eu não falo que ontem eles saíam cedo. Eu falo que antigamente eles saíam cedo. Isso é uma ação só. É uma ação que havia continuidade. Eles sempre saíam cedo. A noção de continuidade caberia aqui, ó, nas entrelinhas, um sempre saíam cedo. Então, é uma coisa que é uma ação habitual. Então, volte lá no texto. A Gilles Rimet foi criado em 1928 e o troféu era entregue. Não, ontem o troféu foi entregue. Antigamente ele era. O era entregue é pretérito imperfeito. Então, na tela, não é a letra D. O foi criada é uma ação concluída no passado. O era entregue, não. O era entregue é um pretérito imperfeito. Então, lamento se você marcou a letra D de dado, porque ela não é a resposta. Ok? Agora, na letra C, eu já disse que o conquistaram, a ação foi concluída no passado. Mas quando eu falo, olha lá no texto, o país que conquistasse o tricampeonato, isso é uma coisa que aconteceu. Ele está levantando uma hipótese. Se o país conquistasse, então, meu amigo, na tela a letra C também não é a resposta. O conquistaram é a certeza de que a ação foi concluída. O conquistasse não. Entre A e B, acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Por quê? Ficaria, olha na tela, ele fala assim, o país que conquistasse o tricampeonato ficaria com o prêmio. Então, isso é uma ação futura? É, mas não é de forma incondicional. Ele só vai ficar com o prêmio se ele conquistar. Ou se ele conquistar o tricampeonato. Então, depende de uma condição. Então, não é forma incondicional. Agora, na tela, por que que é a letra B? Tinha e era entregue. Um fato não concluído, dando ideia de continuidade. Ou seja, o pretérito imperfeito. A relíquia tinha uma nova casa. Antigamente eu tinha dinheiro. Ontem eu tive uma reunião. O tive é o pretérito perfeito. O tinha é o imperfeito. E outra coisa, o era entregue. Antigamente o troféu era entregue. Ontem ele foi entregue. Eu sei que esse tema é difícil. Eu jogo às vezes algum tema assim, para você acordar e falar assim, nossa, eu preciso estudar. Então, nós temos no nosso site cursos completos de língua portuguesa e nós temos cursos que nós temos feito com o objetivo mais pontual. Essa banca foi a banca UFO. Nós estamos aguardando, no momento da gravação deste vídeo, o edital do concurso do TJ da primeira instância,
que vai ser feito por uma banca chamada AOCP. Se é seu interesse, olha lá, você vai entrar no www.ivaonline.com.br e procurar lá o nosso curso teórico para o TJ de primeira instância. Então, esse curso para o TJ de primeira instância vai apresentar teoricamente os conteúdos do concurso, tanto os que são mais frequentes quanto os que não são tão frequentes assim, além de trazerem também, esse curso traz algumas questões da banca para você conhecer o estilo. Então, se você vai fazer, ele está lá. E outra coisa, lá tem também o TJ de segunda instância, que é feito em cima de questões da banca IBFC. Aí é de exercício. Mas hoje eu quero que você conheça esse aí, ó, o TJ de primeira instância em www.ivaonline.com.br. Aquele abraço.